Oi pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula do nosso curso de Física 1. Hoje nós vamos estudar a força de tensão, tá? Eu decidi apenas falar sobre força de tensão, porque na última aula eu disse que a gente ia tratar de força de atrito, mas eu acredito que o atrito mereça um vídeo bem particular a respeito, porque vai ter bastante conteúdo. Então, hoje eu vou tratar apenas sobre força de tensão. Na última aula a gente viu a força-peso e a força normal, tá? Então, esses foram os dois temas que nós vimos na última aula, e hoje vamos estudar a força de tensão, que é basicamente a força que é estabelecida entre objetos e cordas, tá? Basicamente, quando você amarra uma corda ou um fio em algum objeto, e você puxa por um dos lados esse fio, e esse fio vai puxar do outro lado o objeto por uma força que nós chamamos de força de tensão. Então, vamos começar. Então, como eu já disse, a gente considera que existe um fio ou uma corda e ele é amarrado a um objeto e nós puxamos esse objeto. Então, é estabelecida uma força de tensão entre o fio e o objeto. Dessa maneira aqui, como está ilustrado aqui. Então, aqui a gente tem a mão, a gente puxa aqui no centro dessa corda, onde está localizada toda a massa dela. A gente puxa com essa força F. E do outro lado a gente vai ter uma força dessa massa aqui que vai puxar esse objeto, tá? E esse objeto vai puxar por sua vez essa massa para o outro lado, estabelecendo esse par de forças de tensão, tá? Do ponto de vista de força fundamental, essa é também uma força derivada e de origem elétrica, tá? O que acontece aqui é que, devido ao ligamento das moléculas dessa corda, a gente vai ter um afastamento delas e a tendência que elas tentam se reagrupar devido a essa perturbação que acontece ao redor delas, tá? Então é basicamente isso daqui que acontece com essa força de tensão. Um aspecto que é muito interessante de ser estudado nessa força de tensão é aquilo que nós chamamos de aproximação do fio com massa desprezível, que é muito comum de nós termos na física, esse tipo de aproximação, tá bom? Então, basicamente, o que acontece? A gente tem aqui a situação de uma caixa e uma corda, tá? A caixa tem uma massa M grande e a corda tem uma massa M pequena, tá? Tem uma pessoa que puxa essa corda com uma força F, é estabelecida uma força de tensão entre a corda ou o fio e a caixa, tá? E aí, quando nós escrevemos as equações de Newton, nós vamos ter essa situação aqui, tá? Então, em cima dessa caixa M, a gente vai ter essa situação aqui, que a força de tensão vai ser igual a massa vezes a aceleração dessa caixa M. E desse outro caso aqui, a gente vai ter a situação em que a gente vai ter uma força F, a força de tensão T, e aqui a aceleração dessa massinha M, tá? Então, quando a gente tem que essa massa é desprezível, isso significa que esse M aqui, ele é igual a zero, e portanto nós podemos eliminar esse termo aqui da nossa equação. A consequência disso é que a força de tensão vai ser igual à própria força F, de tal maneira que, quando nós retornamos aqui nessa outra equação, é como se a pessoa puxasse a própria massa M com essa força F que foi feita em cima dessa corda, tá? É basicamente isso. Na aproximação de massa desprezível, a força F que é aplicada em cima da corda é apenas transferida para o objeto com o qual essa corda está ligada, tá? Então, é basicamente isso aqui que eu tinha para falar hoje sobre força de tensão. Na nossa próxima aula nós vamos abordar a força de atrito estático, tá?
São duas forças de atrito, o estático e o dinâmico. Nós vamos estudar apenas o estático. Então, se você gostou do conteúdo desse canal, dê o joinha, comente caso tenha qualquer dúvida, compartilhe e se inscreva no canal. Agradeço a atenção de vocês. Obrigado.